as acusações da ONG Me Too contra o Silvio Almeida não têm datas e detalhes. Ficou faltando algumas informações, digamos assim, para essa acusação contra o ministro Silvio Almeida, que há umas 2 semanas atrás fez uma postagem e ele havia dito que a Aniele tinha se perdido no personagem ali, como se ele tivesse... Bom, agora eu vou falar, né? Tem 2 matérias falando do Silvio Almeida. É uma matéria ontem e hoje. Uma matéria do UOL, né, que o UOL mostrou, justamente que não é irrelevante. Ele mostrou o seguinte: a Polícia Federal, quando houve acusação contra o Silvio Almeida, essa ONG chamada Me Too, ela disse que havia 15, mais de 10 denúncias de assédio sexual contra o Silvio Almeida. E uma delas seria a da Aniele. E o que fez a Polícia Federal naquela época, em setembro? E o que fez o Silvio Almeida? Em setembro, a Polícia Federal, quando abriu o inquérito, mandou uma intimação, na verdade, ao Me Too, dizendo, olha, para que eles fornecessem todos os dados referentes às vítimas e às circunstâncias, para que a Polícia Federal investigasse, porque importunação sexual é um crime. O que fez a ONG Me Too? Não enviou. E aí, como disse que tinha mais de 15, ela acabou depois enviando 2 relatos. E os 2 são posteriores à matéria que saiu no Metrópolis. E o que está mostrando agora? O que essa reportagem fez? Encontrou 2 pessoas que foram alunas do Silvio Almeida, que elas estão dizendo o seguinte: depois que teve o escândalo, nós recebemos uma ligação de alguém que dizia que era do Me Too e estava querendo um relato nosso. São 2 pessoas. Só que nós não temos denúncia para fazer. Mas aí a pessoa que ligava tentava induzir essas 2 pessoas a fazer esse relato posterior à queda do ministro, posterior à denúncia da Aniele. É isso que está acontecendo, o que mostra que a Polícia Federal não conseguiu, neste inquérito, comprovar a veracidade do que disse o Me Too. E o que está vindo à tona agora? Isso dito por conselheiros do Me Too, conselheiras do Me Too. O Me Too é uma ONG americana, norte-americana, saiu grande, foi grande lá, fez uma denúncia importante lá, teve gente que foi presa. E aí o Brasil criou um Me Too. Só que o que essas conselheiras estão falando? Nós fomos induzidas a erro. Porque esse Me Too do Brasil não tem nenhuma ligação com o Me Too dos Estados Unidos. Foi uma organização, uma ONG, criada pela Marina Ganzaroli, e que pegou só o nome. É isso que diz a matéria do UOL. E é isso com base no que estão falando das conselheiras do Me Too. Assim, olha, pegou, entrou em alguns casos, mas nós aceitamos ser conselheiras, são 2 conselheiras que estão falando, nós aceitamos porque era o Me Too dos Estados Unidos, mas agora a gente sabe que não era, um CNPJ que foi aberto aqui no Brasil. Então, o que acontece? Quando saiu essa denúncia foi, temos mais de 10, não era isso que falava? 15, é um predador sexual, uma coisa terrível, etc. Pô, tinha a Aniele, com a declaração do Me Too, fechou. Falou, claro, o cara não presta, entendeu? Então a Polícia Federal fez o quê? Por favor, me dê os nomes, nós vamos ouvir essas pessoas. E o que fez até agora o Me Too? Deu um relato de uma mulher que fez a denúncia posterior e era candidata a vereadora, chamada Isabel, que apareceu. Ela falou, mas ela falou depois, não tem nada a ver com o anterior, com a Aniele. Por isso é grave. Então, o que eu estou dizendo, aí quem é que está fazendo isso nesse momento aí? O que está acontecendo? A outra notícia saiu hoje. O Silvio Almeida, ele fez uma notificação ao Me Too, querendo as informações, ele foi acusado. Por favor, diga quem são. É uma notificação, um direito dele. Eu estou sendo acusado. Acabou, eu tenho mulher, eu tenho filho, me arrebentaram, sou um advogado, me arrebentaram. Agora, por favor, eu faço uma notificação para que você me informe do que eu estou sendo acusado. Quem são essas pessoas? Em que local foi? Em detalhes, para que eu possa me defender. Isso, ele fez essa representação em setembro. Notificação. Até agora, o oficial de justiça não conseguiu notificar a Marina Ganzaroli, porque não existe sede do Me Too. É um móvel residencial em Santa Cecília, em São Paulo. Então, isso é a matéria de hoje. O oficial de justiça está relatando, falou, não consigo encontrar a pessoa para citar, para que ela, então, sendo notificada, informe, porque é um direito do cara. Pô, vocês disseram que eu sou isso, eu quero saber. Eu preciso saber, inclusive, se eu estava naquele restaurante, no dia que foi, se foi na sala de aula, onde foi. Entendeu? Aí o Me Too está dizendo o seguinte, esse Me Too brasileiro, está dizendo o seguinte, não, nós temos que proteger as vítimas. Sim, mas é relato, pelo menos, do dia, que é anterior à questão da Aniele. É isso, essa é a notícia. E aí, de outro lado, tem o Me Too, a Marina Ganzaroli, que entrou com uma representação do STF para, justamente para uma queixa-crime por difamação, assim ela entende, e entrou lá com uma representação. Agora, estranho, entra com uma representação, mas não atende um oficial de justiça,
faça a notificação. Tem uma notificação, responde. Então, olha, é um caso que, desde o início, eu achei estranho. Falei, não embarquei, também não defendi, entendeu? Desde o início eu achei estranho. Eu queria ressaltar isso. A Meire diz assim, Joaquim, sua fala dá a impressão que está defendendo Silvio Almeida. Na verdade, não se está defendendo Silvio Almeida, está se defendendo a verdade, né? E o direito das pessoas se defenderem, né? Porque e aí eu fico muito com a fala da Daiane, né, Joaquim? Esse caso, ele destruiu duas figuras, pelo menos a reputação do Silvio Almeida foi destruída, manchada ali de uma forma muito gravemente atingida, né? E agora, para reconstruir isso, ele vai ter um certo trabalho, caso ele seja realmente inocente. E da própria Aniele também, né? Porque as duas figuras importantes, duas figuras negras que chegam ali ao status de ministros. Então, eu só lamento que isso tudo tenha aparecido dessa forma, né? E eu aqui, pelo menos, eu não defendo o Silvio Almeida e nem acuso a Aniele, muito pelo contrário. Eu quero saber o que aconteceu e lamento que enfim, fique esse bochicho em torno de duas figuras tão importantes para a representatividade no Brasil. O Davi perdeu com isso o governo Lula. Exato. Se você tivesse um caso que virou Me Too, etc., e a extrema-direita usou isso naquela ocasião para atacar o governo Lula. Então eu digo para você o seguinte, é terrível, a gente sabe a questão do assédio, da exploração sexual, que existe, posição de poder, embora o Silvio Almeida não tivesse ascensão contra ela, então não é assédio. Seria importunação sexual. Mas isso poderia ter sido resolvido politicamente, né? Você chega internamente, você chega para o Lula, o presidente, e fala que ou ele ou eu, entendeu? É óbvio, internamente. Quando você vai primeiro à rede social, você primeiro vai expõe, enfia o Me Too, você está agindo contra a sua própria organização, entendeu? Está expondo o governo Lula. Estou dizendo que isso seria uma questão, olha, é inaceitável. É inadmissível. Até ela, sendo ministra, falou, mesmo que ele não tome providência, ele falou, eu nunca mais vou numa reunião com esse cidadão. Nunca mais. Entendeu? Então eu digo o seguinte, é claro que seria assim. Internamente. Agora, quando você expõe, você vai para o Fantástico, como foi a Aniele, vai dar declaração, etc., você está expondo o projeto político do qual você faz parte. É isso. Agora, e de fato, eu digo, o que está mostrando agora? Que o Me Too simplesmente não entregou quem era. Porque desde o início eu falei, quando fala mais de 10, eu falei, meu Deus, o cara não vale nada, né? Agora, falei, mas vamos ver. Aí isso que eu falei, mas cadê as provas? Vamos ver quem são essas pessoas. Não precisa. E aí eu disse o seguinte, as pessoas poderiam prestar depoimento sob proteção na Polícia Federal. Pode e deve. Só apareceram aquilo que nós já conhecíamos. Bom, a gente vai... de uma candidata a vereadora. Vamos acompanhar esse caso. Mais uma vez aqui, de forma alguma, alguém falou assim, por que a Aniele mentiria? Em nenhum momento acho que aqui foi dito que a Aniele mentiu ou nada. A gente só está trazendo aqui a repercussão dessa matéria do UOL e o que isso politicamente afeta. Obrigada, Joaquim. Só agradecer aqui ao Ricardo. A gente tem, né, o Ricardo falando aqui, né? Mas só a gente não tem lado, mas a história é o seguinte, a pior coisa que pode existir na vida, a pior coisa é você ser alvo de um massacre, entendeu? Quando não tem prova, é tão grave isso, o que aconteceu, a acusação é tão grave, que é preciso que, sim, as provas sejam colocadas na mesa. E agora o que está dizendo, o Me Too estaria ligando para pessoas posteriormente para arregimentar pessoas. Tem gente falando isso, está dando depoimento, falando, não, eu fui procurado depois. E dizia, mas ele não tem nada contra ele.